Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Upcast, uma produção da UPL em parceria com o Canal Rural. Toda semana a gente bate um papo, a gente conversa bastante sobre diversos assuntos, sempre muito relevantes para o produtor rural. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a importância dos biológicos para aumentar a produtividade dos cultivos. A gente sabe que o produtor ele tem optado cada vez mais pelo uso de produtos biológicos, não só pela alta produtividade, mas também pela rentabilidade, lucratividade, né? E também sustentabilidade. Para falar sobre isso, eu convido aqui a Mariane Ama, ela que é gerente de biocontrole da NPP da UPL. Mariana, seja muito bem-vinda novamente aqui em nossos estúdios. A gente já falou aí sobre produção de biológicos em outro episódio aqui do nosso Upcast. O pessoal quis saber um pouquinho mais, vocês foram agora convidadas novamente. Obrigada por aceitar o convite, Mariana. Obrigada, Maruza. É uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Satisfação é toda nossa. Quem está também conosco para bater esse papo é a Simone Veloso, ela que é pesquisadora global de NPP da UPL. Simone, seja bem-vinda mais uma vez aqui conosco. Muito obrigada pelo convite e é uma satisfação estar aqui novamente também. Eu sempre gosto de começar o nosso bate-papo, né, falando sobre conceito, para começar aí a nossa conversa, para a gente poder entender a importância desse tema, né? Então, começo com você, Mariana, o que são considerados os produtos biológicos? Bom, Maruza, os produtos biológicos são aqueles compostos por produtos de origem animal, de origem vegetal e biológico. E todos esses produtos, eles vão estar influenciando nos processos físico-químicos e biológicos dos cultivos, né? E aí entregando a questão da eficiência, sustentabilidade para o agricultor. No campo, o que a gente tem visto, o que tem se utilizado? Hoje a gente tem algumas categorias, né? Então a gente tem a categoria dos inoculantes, né, que são aqueles produtos que vão suprir a planta, né, ajudar a contribuir na questão nutricional. A gente tem os bioestimulantes, que vão trabalhar na parte da fisiologia da planta, né, nos processos fisiológicos. E a gente tem os defensivos biológicos, que atuam muito no controle, tanto de uma praga-alvo ou uma doença-alvo. E dentro dessa parte de biocontrole, a gente tem as segmentações também. Então, a gente tem os produtos que são bases microbiológicas, então você tem um micro-organismo na composição, sendo uma bactéria, um fungo, um vírus, um protozoário e por aí vai. A gente tem os bioquímicos, que não são tão conhecidos, mas são compostos de produtos que advêm naturalmente, né, de processos que tem na natureza. Então, por exemplo, os extratos, né, vegetais e alguns componentes que vêm da fermentação desses micro-organismos, por exemplo. E a gente também tem, dentro dessa categoria, um grupo que a gente chama de semioquímicos e dos feromônios, que também compõem essa categoria de controle biológico. E por fim, né, os macrobiológicos, que não tão muito comum hoje, mas um mercado ainda que vai se acender, que são compostos por organismos vivos, né? Então, os ácaros predadores, os tricogramas, as vespas, né, que estão aí dentro desse mercado. A Mariana falou, né, desses produtos do campo. Ô Simone, e eu queria a sua visão, né, sobre o desenvolvimento de produtos biológicos. A gente vê que lá atrás tinha uma pequena insegurança, diziam que era de baixa qualidade, mas esse cenário já mudou, né? Qual que é a sua visão em relação ao desenvolvimento aí desses produtos? Bom, agora com esse crescente interesse, né, das empresas relacionado à melhoria e inovação dos produtos biológicos que estão no mercado e os que estão em desenvolvimento, houve aquele pensamento: eu preciso fazer algo que realmente vale a pena, eu preciso fazer algo que tenha valor agregado, que tenha tecnologia, qualidade agregada para ter uma assertividade em trazer soluções para o agricultor. E dentro deste contexto, né, a UPL ela tem grande preocupação nisso, né? Então ela tem métodos estratégicos aí por trás do nosso negócio de biológicos. Para quê? Para trazer de fato ferramentas integradas que solucionem os problemas do agricultor,
né? E esses problemas sendo solucionados utilizando a sustentabilidade como base, né? Então, eu vejo esse crescimento aí e esse avanço dentro do setor. E aí, por trás disso, né, a gente pode esperar, sim, produtos novos aí no mercado, né? Eu acho que essa crescente ela só tende a subir, né, porque cada vez mais estão descobrindo novas formas de produzi-los, novas formas de formular o próprio produto. E também, além disso, a diferenciação entre eles, né, que vai na questão de espécie que eu estou trabalhando, a cepa que eu estou trabalhando e o porquê, né, eu gostaria de ter esse produto no mercado. Então, a necessidade que o mercado gera faz com que nos tire dessa zona de conforto, né? E uma zona de conforto que ela nem existe de fato, né? Porque é um cenário um pouco novo comparado com outras tecnologias. É importante a gente destacar também a importância da pesquisa, né, nesse mercado. Sim, a pesquisa ela tem crescido bastante nesse cenário, né? Hoje a gente vê aí professores, pesquisadores que tiveram que se remodelar para falar a língua das corporações, né? Porque antes o princípio que era abastecer o meu banco de isolados. Hoje não. Eu preciso ter objetivos específicos para trazer ferramentas para o campo. Então saiu daquele contexto onde eu faço um método, desenvolvo um método apenas para trazer em livros, publicações, né? Não está mais nesse contexto. O meu contexto agora eu preciso sim desenvolver algo em curto espaço de tempo que de fato atinja a minha necessidade no campo. Mariana, vamos destacar esses benefícios aí para o produtor rural? O que a gente pode destacar hoje aqui? Com certeza, Maruza. Os biológicos, principalmente os produtos de controle biológico em si, né? Eles têm a questão de atingir um alvo, né? Então, controlar ou uma doença ou uma praga. E eu acredito que para você potencializar ainda mais esse cultivo, né? Atingir altas produtividades, aí que vai, vamos dizer, o benefício maior do biológico, que são, vamos dizer, ele entrega além das atividades dele, né? Então, a gente tem, além do controle, uma estimulação na planta. Então, eu vou desenvolver mais raiz, né? Eu vou promover esse crescimento dessa planta que está dentro daquela área. Além de entender que ele, principalmente os produtos de solo, vão estar favorecendo ali a saúde daquele solo. Então, eu vou preservar aqueles micro-organismos que estão aqui no solo, ou eu vou estar evidenciando e estimulando ainda mais essas comunidades benéficas. E até ressalto aqui que é uma frase muito falada pela Ieda Mendes, da Embrapa, que ela coloca: quanto mais ativo eu tenho o meu solo, mais produtivo eu vou ter meu cultivo. E os produtos biológicos, eles entram muito nesse segmento, né? Então, eu vou estar potencializando tudo que eu vou estar jogando ali, né, dentro daquela área. E um exemplo muito antigo, que é a utilização dos inoculantes, né, focando ali na FBN. Né? Então, você está potencializando aquela sinergia com a planta, reduzindo o custo. Né? Hoje, se for ver nos estudos, a gente economiza mais de 10 milhões de dólares, né, em fertilizante nitrogenado. Então, os biológicos eles conseguem contribuir tanto para benefício, para eu potencializar aquele manejo, quanto também para, vamos dizer, racionalizar ou reduzir os meus custos da lavoura. Né? Então, ele consegue entregar, vamos dizer, muito mais do que o próprio em si, o controle. O que você colocou aqui, então, foi redução de custos, que você acabou de falar, controle das pragas e doenças, bioestimulação e favorece também o solo. Que daí entra muito eu trazer um solo regenerativo, né, mais resiliente, eu consigo ativar o sistema de defesa da planta, ela fica mais resistente e por aí vai. E o aumento da produtividade é consequência de tudo isso, né? Então, melhora ainda mais o meu manejo. Simone, ela falou de todos esses benefícios, né? Vamos explicar para o pessoal que está acompanhando a gente como que eles agem na planta. Então, algo mais técnico aí do que a Mariana trouxe para a gente de benefícios dos biológicos. Certo. Bom, eu vou tentar nos transportar lá para o cenário agrícola, né? Vamos pensar que a gente está ali num plantio de soja, né? Por exemplo,
o que eu vejo ali de situações? Eu tenho o ambiente, eu tenho a planta, né, que seria o meu hospedeiro, ou o meu organismo ali de produção, e eu tenho também em torno disso todas as condições adversas, né? Seja uma praga, seja uma doença, um nematóide, ou até mesmo eu posso ter uma condição adversa de uma temperatura muito alta, de uma condição de seca, né, muito alta. Então, a gente tem que olhar para esse todo. E, além disso, né, além da gente olhar aí nesse todo, a gente precisa entender que aquele solo ele vai estar sendo usado inúmeras vezes, né? Então, se a gente colocar uma planta e ela vai começar a se nutrir daquele solo, ela vai esgotando aquele reservatório. Então, a gente tem que pensar no modo de ação com o que a gente causou para a cultura, né? Então, o meu modo de ação do produto qual vai ser? Pensando num bioestimulante. A cultura está implementada ali naquele cenário onde eu tenho um solo um pouco mais pobre, eu tenho uma condição adversa de um clima mais seco, ou eu tenho uma situação própria mesmo da cultura que ela não está com os hormônios regulados. O bioestimulante ele vai entrar em ação. Por quê? Ele vai favorecer o enraizamento dessa planta. Ela já vai formar raiz por conta própria, porém, se ela tiver um estímulo, ela consegue aumentar. Se a gente pensar no nosso corpo humano, como que a gente absorve mais as proteínas, o que vem do alimento? Porque no nosso intestino a gente tem as microvilosidades, é aquele caminho tortuoso até o alimento, né, fazer o seu processo final. E o que acontece? A raiz ela vai tendo extensões. Essas extensões faz com que ela consiga absorver mais nutrientes. Então, por isso o enraizamento ele é tão importante. Mais um ponto que a gente pode ponderar aqui. Eu tenho a condição de que, se ela tiver mais folhas, ela vai produzir mais fotossíntese, né? Ela vai gerar mais subprodutos aí fotossintéticos. O que isso vai proporcionar? Um aumento na produtividade. Esse aumento na produtividade, ele está atrelado a essa maior quantidade de folhas, a esse maior desenvolvimento da planta. E quem que entra em ação de novo? O bioestimulante. Depois disso, a gente tem um cenário, né, de controle hormonal. O bioestimulante ele pode fazer isso. Ah, mas como então que eu vou induzir uma resistência na planta, né, Mariana, com um produto? Não, ele vai mandar uma mensagem para a planta dizendo: ei, queridinha, vamos acordar, a gente precisa se desenvolver aí, a gente precisa utilizar ferramentas para a gente conseguir superar essa doença, para a gente conseguir superar aí essa situação adversa. Você deixa a planta mais preparada, exatamente, né? Como se fosse uma vacina ali. Exatamente. E aí ela consegue desenvolver aí mecanismos. A planta ela é muito mais esperta que a gente. Pode ter certeza. A natureza em si é muito mais esperta. E a gente está tentando entender como ela funciona para eu colocar essas ferramentas como deve ser. Só que num maior número. Porque se a gente esperar isso do ambiente em si, ainda mais num ambiente que está sendo explorado, ele vai ter o seu tempo um pouco mais lento. E como o nosso tempo dura uma safra, né, a gente precisa acelerar esse processo. E aí, em contrapartida, eu entro também com os produtos de biocontrole. Que são os defensivos biológicos. Exatamente. Esses defensivos biológicos, como que ele vai agir? Ele vai entender qual é o alvo que ele precisa controlar. Esse alvo não veio assim de surpresa, eles evoluíram durante anos juntos, né? Então, por que hoje a população de inseto ela não domina o mundo? Porque ela tem agente natural que controla, né? Por que os fungos, eles são fungos que causam doença, bactérias, eles são exceção e não são uma regra. Por quê? Senão a gente não tinha ninguém vivo, né? Ele precisa ser uma exceção. E para essa exceção, a natureza deu um jeito. E esse jeito foi, sim, trazer essas ferramentas e a gente apenas copiou o que a natureza faz muito bem. Você fala de antibiose. O que seria isso? A antibiose, ela é uma ferramenta que o micro-organismo tem, né, dentro dele. O que ele faz? Tentar trazer isso de uma maneira mais explicativa. O micro-organismo ele vai produzir um subproduto. Esse subproduto ele pode ser um gás volátil. Esse gás volátil ele pode confundir, por exemplo, um nematóide. Né? O nematóide estava indo em contato ali com aquela raiz, mas no meio do caminho, aquele sinal químico foi emitido e desviou ele do caminho.
Isso pode ser um sinal aí de antibiose. Ou, né, uma doença que está em desenvolvimento, ela é suprimida apenas pela emissão desse volátil. Tá? Então, a antibiose ela pode ter característica nesse tipo de situação. Ai, que interessante. Ô, Mariana, vamos falar um pouco do manejo integrado, né, do biológico com o químico. O que a gente pode destacar? O manejo integrado com o químico ele é muito benéfico, é muito positivo, porque o biológico acaba potencializando essa ação do químico, então você acaba aumentando essa eficiência e o biológico nessa casadinha, eu falo que é uma sinergia muito grande, porque ele traz outros benefícios, né? Como, por exemplo, ele trabalha a questão da resistência do inseto ou da resistência da doença, então evitando. Ele não vai selecionar os indivíduos, né? Ele acaba pegando todo o aspecto. Então, ele não vai estar selecionando alguma praga que futuramente pode ser algum problema ali dentro da agricultura. Então, ele acaba ajudando, né, contribuindo os químicos. E de um outro viés, aí tem a questão da proteção da molécula também. Ou seja, tem outras vantagens, né? Além de Sim. potencializar aí esse efeito de controle. Isso, tem esse efeito de controle e tem a questão das moléculas, né? Hoje, se for ver dentro de lançamento de novas moléculas no mercado, é um processo mais curto, né? E muito custoso. Curto não, desculpa, longo, né? E muito custoso. Então, eu preciso proteger que essa molécula ela perca a eficiência ou ela crie alguma resistência dentro de uma doença ou uma praga. Então, o biológico ele vai contribuir para essa problemática, né? Então, ele vai, vamos dizer, aumentar, né, o tempo, né, por exemplo, de criar-se alguma resistência e protegendo ainda mais essa molécula ali que futuramente possa criar alguma resistência. E eu até gostaria de considerar um ponto aí, Mariana, muito interessante que você entrou nessa sinergia, né, entre o biológico e o químico, que eles podem ser aliados, né? A molécula química ela pode ter uma ação, mas não uma ação letal em cima da praga. Porém, uma praga doente, que é o que o micro-organismo pode causar, uma doença que também não mata, mas pode deixar ele favorável à mortalidade pelo químico, pode ser favorecida. Né? Então, eu posso usar das duas formas. Eu posso ter o químico como um agente de choque, onde depois eu entro com a ferramenta biológica, ou eu posso ter o inverso. O biológico como um agente causal de doença e depois o químico para tirar mesmo a vida daquele inseto. E no caso desse manejo integrado, como é que tem sido o desempenho dos últimos anos também nesse aspecto dessa ferramenta junta? Olha, a gente tem buscado bastante formas de empregar, né, o biológico em parceria com os outros métodos do produtor. Porque lá atrás, a grande preocupação era, nossa, os biológicos dão muito trabalho, eles têm que serem aplicados de uma forma específica, eu não posso estar misturando na cauda, eu tenho todo aquele arranjo, né, que acaba ficando mais fácil não utilizá-los do que utilizar. Né? E isso vem mudando muito, até mesmo o entendimento do que a gente está trabalhando, né? Hoje, até no nível desde a universidade, o pessoal da empresa e também os produtores, eles estão falando a mesma língua, eles entendem. Então, hoje, as conversas dentro do corporativo, elas são muito pontuadas em qual é o calendário de aplicação de determinados produtos e como que eu vou colocar o biológico ali. Então, já começa fazendo o caminho inverso. Antes, a preocupação era qual biológico eu vou ter. E esquecia todo o resto. Uhum. Hoje, não. Eu preciso entender, o meu biológico ele vai ser compatível com a ferramenta? Ah, mas não vai. Então, como que eu posso melhorar? Saiu daquela zona ali de conforto de achar que não é possível, sabe? Então, acho que toda a cadeia foi desafiada a inovar, a trazer ferramentas que podem ser aliados e entregar de uma forma satisfatória aí para o cliente final, que é o nosso produtor. Nossa, muito bacana. Agora, antes da gente encerrar, eu queria saber a visão das duas, né? Como é que vocês veem o futuro dos biológicos para alta produtividade? Vou começar com você, Mariana. Como é que você vê aí esse mercado, esse futuro aí para os biológicos? O crescimento dos biológicos vamos dizer, já é realidade, né? E está crescendo de forma robusta.
E eu vejo como uma ferramenta essencial para se atingir altas produtividades e aumentar o teto produtivo, atingir, no caso, né, o teto produtivo dos cultivos. Principalmente que o produtor ele tem investido muito, principalmente quando a gente olha lá a semente, né? Tem muito investimento em cima disso e a gente precisa que isso seja o mais rentável possível. Então, essa introdução dos biológicos eu vejo como realmente uma ferramenta que vai se tornar essencial, né? Hoje, a adoção ela vem aumentando, mas vai se tornar essencial para ter uma agricultura sustentável e uma agricultura que traga, né, rentabilidade ao produtor. A procura já está crescendo, basta o produtor se informar e saber um pouco mais, né? Para querer cada vez mais, já que tem muito benefício. Muito obrigada, Mariana. Obrigada. E até a próxima, viu? Espero recebê-la aqui em breve novamente para trazer mais conteúdo para a gente, viu? Obrigada. Simone, e você, como é que você vê o futuro dos biológicos? Eu vejo, assim, com um crescimento cada vez maior, né? Na última década, ou diria nos últimos 5 anos, também quando a gente fala década, é quase que o período que o biológico deslanchou. Nos últimos 5 anos, eu vejo assim uma grande implementação de tecnologias por trás disso. Por exemplo, o uso dos biológicos no tratamento de semente. Olha o que o tratamento de semente facilitou para o produtor hoje, né? E já é possível colocar essa técnica junto no tratamento de semente. E, além disso, todas as outras formas, né, de utilização e esse produto multitarefas, né, que eu tenho assim, para diferentes áreas, cada vez mais um portfólio robusto, entregando não só na questão de produtividade, mas também na questão de qualidade dentro da cultura. Então, eu vejo que isso, assim, o que era difícil provar lá atrás, já está comprovado. Então, eu acho que daqui para frente é só evolução mesmo. É só trazendo agora novas visões, né, em relação a como aprimorar, como responder ainda mais as questões que ficaram um pouco sem resposta nesses primeiros momentos e caminhar daqui para frente. Mostrando cada vez mais que tem trazido, sim, alta produtividade. Simone, muito obrigada. Espero tê-la em breve aqui conosco também, viu? Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. E nós vamos ficando por aqui com esse episódio do nosso Upcast, o PL Canal Rural. Até o próximo episódio. Tchau!